Oi pessoal, meu nome é Mariana, eu sou aluna de Geologia da UFPR e eu vou contar para vocês um pouco sobre a minha experiência acadêmica com experimentos. Para minha monografia, eu fiz uma releitura de um trabalho bem antigo que foi feito em 1849 por um químico italiano chamado Usiglio. Esse químico ele simplesmente evaporou a água do mar para ver o que sobraria e precipitaria. As rochas que se formam a partir da evaporação da água do mar são chamadas de evaporitos. No meu experimento, eu coloquei bactérias sulfato-redutoras e fotossintetizantes que vieram lá da Lagoa Salgada, no Rio de Janeiro, junto com essa água do mar, para ver se eu obteria um resultado diferente em laboratório, principalmente sendo 171 anos depois do Usiglio, com muito mais tecnologia. Essas bactérias elas estão inseridas dentro de um tapete microbial, que é uma estrutura composta pelas bactérias e pelos minerais que elas vão trapeando e também pelos minerais que elas ajudam a precipitar. Esses minerais eles são diferentes daqueles que precipitam só pela evaporação da água do mar, tanto na sua forma quanto na composição química. Eu escolhi fazer meu TCC com experimentos evaporíticos porque eu sempre gostei muito do tema de rochas sedimentares e de trabalhos práticos em laboratório, ao invés de trabalhar somente com trabalhos teóricos. Foi muito interessante poder reproduzir um trabalho que foi feito há quase 200 anos atrás, numa época onde o mundo era muito diferente. Então, algumas curiosidades. Napoleão varria a Europa com as suas tropas e, com isso, a corte portuguesa fugiu para o Brasil. E a expectativa de vida era de cerca de 33 anos só. Eu fiz o meu experimento no Laboratório de Análise de Minerais e Rochas, que fica localizado na Universidade Federal do Paraná, e possui uma ótima estrutura, com vários equipamentos diferentes e interessantes. Eu utilizei 8 beckers de 250 ml, 3 com água do mar, 3 com água do mar e as bactérias, 1 com água deionizada, que é uma água da qual eles retiram todos os sais minerais e tecnicamente não deve ter precipitado quando ela evaporar, e 1 com água do mar, que foi coberto com papel filme para ver se essa água evaporaria menos do que a dos outros. Acima dos beckers foi colocada uma lâmpada de 100 watts para aquecer a água e ajudar na evaporação. Foram medidos parâmetros como a pH, a salinidade, a temperatura da água e também o quanto da água tinha evaporado. Depois que acabou o experimento, esses cristais precipitados foram analisados no microscópio eletrônico de varredura, que possui um aumento bem maior do que os microscópios comuns e permite ver o formato, a densidade e a composição química dos cristais. A gente encontrou os minerais halita, que também é conhecida popularmente como sal de cozinha, composta por sódio e cloro, e a gipsita, que é um mineral composto por sulfato de cálcio. Os precipitados influenciados pelas bactérias são chamados de EPS, que são substâncias poliméricas extracelulares compostas por uma alta taxa de carbono proveniente dessas bactérias. Após a conclusão dessa etapa de laboratório, os dados são analisados e a partir daí a gente pode tirar as conclusões sobre o que realmente ocorreu em escala microscópica com essas amostras, para depois elaborar um relatório por escrito bem detalhado, que pode ajudar toda a comunidade acadêmica a conhecer mais sobre o assunto. Fazer experimento em laboratório é uma experiência muito divertida, a gente pode acompanhar diariamente a evolução, a gente pode usar os aparelhos legais, que às vezes a gente não pode nem encostar, e também pode trocar ideia e conselho com outros amigos que também estão fazendo os próprios experimentos, assim como acompanhar o progresso do experimento deles também. As dificuldades ocorrem em todas as etapas. Na montagem de experimento, nem sempre a gente encontra os materiais que precisa exatamente, nem sempre os aparelhos estão disponíveis, às vezes eles estão sendo usados, às vezes eles não estão no laboratório. Então, a gente tem que descobrir um jeito de se adaptar ou simplesmente não dá para medir naquele dia. Eu precisava de uma lâmpada incandescente, que é aquela amarela que gera bastante calor, mas elas estão sendo retiradas do mercado aos poucos e sendo substituídas por lâmpada LED, que dura mais, consome menos energia e gera menos calor, então foi bem difícil encontrar essa lâmpada certa. O resultado do meu experimento foi exatamente o que eu esperava encontrar, com esses minerais precipitados só por evaporação de formas bem definidas, as halitas são cúbicas, as gipsitas parecem umas agulhinhas. Os minerais precipitados em contato com as bactérias, em geral, eles não possuem uma forma, eles ocorrem só como os agregados, e foi bem isso que a gente encontrou. E também a gente gerou imagens de microscópio muito bonita desses cristais, com os formatos perfeitos, tudo certinho. Então, apesar dos problemas que a gente encontra no caminho, trabalhar com experimentos é uma coisa muito divertida e é muito gratificante ver os frutos do nosso próprio trabalho no final. Obrigada por assistirem ao vídeo.